Obrigado mesmo aí, você é referência, né, na nutrição. Então eu queria um pouco assim, o pessoal que está te assistindo, queria que você contasse um pouco assim, como é que você começou sua carreira, como é que foi. Perfeito. Olha só que interessante. Na minha carreira começou muito antes da minha formação acadêmica. Eu era uma criança gordinha, bem gordinha na verdade, numa época que a obesidade infantil não era tão comum como hoje, infelizmente, pelo mau cuidado com as crianças desde o momento do nascimento, ausência muitas vezes de aleitamento materno, uma introdução alimentar errada, né? As crianças estão cada vez mais gordinhas, sendo criadas ali na hora da refeição vendo tablet, né? Lógico que a consequência disso é a obesidade infantil. Então, quando era criança, tinham poucas crianças obesas na escola. Então, era a questão do bullying, né? Era o gordo baleia saco de areia, até que um dia, uma professora fez um bullying no meio da sala comigo. Eu tinha 12 anos. Né? Eu fui mal numa prova, ela, nossa, Rodolfo, você tá tão gordo que acho que é gordura no seu cérebro, que você tá indo mal na prova. Aquilo, em vez de baixar a cabeça e chorar, eu falei, eu vou emagrecer. E a partir daquele dia, eu comecei a devorar tudo na época, o que tinha disponível, né, sobre nutrição. Pedi para minha mãe me matricular numa academia. E ali começou essa minha jornada no mundo de uma alimentação saudável. Emagreci com o que tinha na época de informações, né? Não tinha nutricionistas como nós temos hoje. E aí chegou o momento da escolha da profissão. Poxa, o que eu mais estudo na vida? É isso, então é isso que eu vou fazer. E desde então, né, já são 18 anos de carreira, né, tenho aí uma carreira bem consolidada, principalmente na área de esporte, mas olha que legal. Eu sou nutricionista esportivo, mas também trabalho com muitas patologias, porque a base é a mesma. A mesma nutrição que nós utilizamos, os mesmos conceitos básicos de nutrição que utilizamos com o atleta, a gente utiliza para um restabelecimento de uma patologia, para uma prevenção de outras patologias, porque a base em si de bons cuidados são os mesmos. Inclusive os aspectos comportamentais, onde não se deve ser extremista, onde realmente tudo deve ser gradativo. Então a minha história com a nutrição começou como, no meu caso, né, como autoestudo, eu como cobaia, né, e até o momento que eu me vi na obrigação ali de levar esse conhecimento para outras pessoas, seja no consultório, seja hoje por meio de redes sociais, né, palestras, né? Mas é muito legal, você deve agradecer muito essa professora. Olha, claro, foi uma atitude horrível que ela teve, mas ela mudou minha vida. Ela mudou minha vida, ela agiu como se fosse uma águia ela que empurrasse, me chacoalhou. Empurrou você do ninho, da zona assim, de conforto. Se mexa. Da zona de conforto, né? Então ali eu decidi mudar, né? E olha que interessante, naquela época, ao contrário de hoje, o vilão era a gordura. Então, como se era, no meio de mídia, né, na época, preconizada uma alimentação para emagrecimento. Você não pode comer gordura. Era leite desnatado com bolacha, água e sal. E era isso, basicamente, que se fazia. Eu fiz aquilo e emagreci. Ultimamente, o vilão se tornou o carboidrato. Então, a pessoa retira o carboidrato da dieta ou diminui muitos alimentos fontes de carboidrato e acaba emagrecendo também. Por quê? Porque a questão não é o nutriente em si, já entrando um pouquinho nesse assunto, é o valor calórico. É o quanto de calorias que você ingere e o quanto de calorias que você gasta. Então, o que eu fiz naquela época foi errado, emagreci sim, mas de uma maneira errada, porque a gordura também é um nutriente essencial para o nosso corpo. E o que as pessoas, na sua maioria, fazem hoje, também está errado, que é a restrição de um nutriente muito importante, que é o carboidrato. Então, a história do equilíbrio, ele realmente é o que faz a diferença. Sim, né? Já sim. fazendo esse alerta, né, para aquela pessoa que, segunda-feira eu vou começar um processo de emagrecimento, eu vou cortar o carboidrato. Está errado, ela tem que mudar os seus hábitos. Isso sim que é o que vai fazer algo diferenciado. É diferente emagrecer e ser magro. Emagrecer, restrição calórica resolve. Ser magro é mudar o comportamento. É mudar o lado de a mente. É a mente, é trabalhar sono, trabalhar o dia a dia, organizar as tarefas, organizar a atividade física, ter um dia realmente com um estilo de vida saudável. Né? Então é bem diferente emagrecer e ser magro. Ser magro é algo definitivo. Isso vale para ser forte, né? Assim também da mesma maneira como para ser magro. E de que patologias você cuida quando você falou assim? Em geral. Hoje, claro, né, grandes prevalências, né, diabetes, hipertensão, que são doenças em grande parte, claro, né, temos diabetes tipo 1 autoimune, mas diabetes tipo 2, em grande parte, é devido a maus cuidados com a alimentação ao longo da vida. E hoje em dia, assim, você tem maior, pela sua experiência, tem maior crescimento no índice de diabetes? Não, sem dúvida, isso as estatísticas mostram, né? Mas também é reflexo de uma má alimentação. E esse ciclo, na verdade, tem que ser cortado. Porque quando a gente pensa assim na nossa alimentação, a gente acaba sendo muito egoísta.
na alimentação do Rodolfo, na alimentação do Sebastian, por exemplo. Não, a gente tem que pensar que é um ciclo de vida. Tudo que nós comemos hoje vai refletir na alimentação dos nossos descendentes. Então, é um ciclo. Isso nós estudamos muito na nutrigenômica. Então, nós não somos o que nós comemos, mas o que nossos pais comeram, o que nossos avós comeram. Então, em algum momento, esse ciclo deve ser cortado. Não adianta a gente pensar numa mudança de estatística daqui 5 anos, a melhora dos níveis de diabetes. E sim, a gente tem que pensar em algo daqui 10, 15, 20 anos, para que a nova geração tenha novos hábitos, né? Seria um pensamento